três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a gente não diz que Deus é um só? E será que Jesus, o Nazareno, aquele filho de José e Maria, é realmente o Filho? Eu sou o pastor Arthur Klippel e eu quero trazer para vocês o que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia revela Deus como sendo um só. Ouve Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Só que a própria Bíblia revela para nós também, muitas vezes, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Em João 17 a gente vê Jesus orando ao Pai, dizendo que a vida verdadeira é essa, que conheçam a Ti, falando do Pai, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Também vemos a Bíblia falando que este, Jesus Cristo, é o Deus verdadeiro e a vida eterna, e nos mandando ter cuidado com os ídolos. Ainda há trechos em que a Bíblia fala que os cristãos são templo de Deus porque o Espírito Santo habita neles. E a gente não pode falar do Espírito Santo como uma parte de Deus, como é, por exemplo, o nosso espírito, que não é a gente por completo. Porque, por exemplo, quando Ananias e Safiras mentiram para o Espírito Santo, a Bíblia revela que eles mentiram para Deus, de uma forma completa. Estes e muitos outros textos a igreja cristã, durante toda a história, tem utilizado para dizer que sim, o Pai é Deus, o Filho também é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas isso não quer dizer que existam três deuses diferentes ou separados. O apóstolo Paulo diz que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E essa plenitude da divindade também está no Pai e no Espírito Santo. E através da Bíblia a gente só sabe que o Pai é o único Deus, o Filho é o único Deus e o Espírito Santo é o único Deus. Apesar de tudo que a Bíblia revela para nós, eu espero não te decepcionar ao dizer que a gente não pode entender completamente o que é isso, o que é a essência de Deus. Isso vai além de nós. Até existem formas para tentar ilustrar, utilizando, por exemplo, a água, usando o estado sólido quando ela está congelada, o estado líquido, o estado gasoso, dizendo que é a mesma coisa, a mesma essência, só está de uma forma diferente. Ou então com um copo de água onde você vai acrescentando água aos poucos e no fim das contas só muda a quantidade, mas a essência é a mesma. Infelizmente isso não explica nada e nem sempre traz um resultado positivo para nós, para explicar a respeito do que é a Trindade. Mas apesar de tudo isso, a gente ainda tem esperança porque na ressurreição nós vamos ter isso revelado para nós. Mas o que a gente tem de revelado e pode crer é que não existe um mais poderoso do que o outro, não deve existir uma pessoa mais preferida do que a outra. Eles são distintos, não são a mesma coisa, mas são uma essência. Jesus diz que quem vê Ele vê o Pai. Diz também que Ele e o Pai são um. Cada uma das pessoas da Trindade é Deus por completo. Jesus não é um terço da Trindade, ou o Espírito Santo, ou o Pai é um terço da Trindade. Jesus é Deus por completo, e assim também o Pai e o Espírito Santo. E o que a gente sabe é que esta Trindade é revelada na Bíblia. Jesus manda os seus discípulos batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dessa forma, ele está se referindo a Deus, um só. Eu estou falando bastante de Jesus, sobre o que ele falou, sobre a autoridade que ele teve sobre os discípulos, mas eu tenho uma pergunta para responder, né? Será que Jesus, aquele lá de Nazaré, filho de José e Maria, é a segunda pessoa da Trindade? É o Filho? É Deus? E, meu Deus, me perdoa por estar perguntando isso. Eu creio em Ti, por favor, me desculpa. É só didático, é só para esse vídeo. E sim, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Uma evidência que a gente pode usar como exemplo é o relato do seu batismo. Ali a gente vê a Trindade se manifestando. O Pai que fala, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Filho, que é de quem o Pai estava falando, que estava ali em frente ao João Batista, sendo batizado, o próprio Jesus Cristo, e o Espírito Santo que desce em forma de pomba. E depois, bem mais adiante, Jesus, com a autoridade que ele tem, a autoridade que lhe foi dada, manda que os discípulos batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim ele está se referindo a Deus. O Pai falou que Jesus é o seu Filho amado. Nós temos Jesus demonstrando a sua autoridade sobre os discípulos, sobre a igreja, mandando eles batizarem e ensinarem aquilo que ele tem ensinado aos seus discípulos, além de tantos outros textos, como até já foi citado aqui, em que a Bíblia fala que em Jesus está completamente a divindade. E a Bíblia é cheia de textos que mostram a divindade de Jesus. Mas, apesar disso tudo, existem pessoas que não creem que
que ele é Deus. E isso é triste, né? Saber que pessoas não creem que Jesus é Deus. Mas essa é a nossa missão como cristãos, levar Jesus Cristo a todas essas pessoas. E se você presta bastante atenção nos detalhes, você deve ter percebido que eu só citei textos do Novo Testamento que falam sobre a Trindade. O único do Antigo Testamento que eu citei é o texto que fala que o Senhor é o único Deus. E isso foi de propósito porque em breve sai um vídeo sobre a Trindade no Antigo Testamento, então fica ligado. E meu amigo e irmão, se você por acaso não conhece a Igreja Luterana, mas tem vontade de conhecer, entre em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar a encontrar uma igreja na sua cidade ou o mais próximo possível. Fique com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Ele quiser. Esqueci. Ai, ai. Isso, agora fica melhor. Vocês vão falar, você tá falando que o pai era homem também, né? E o Espírito Santo também, né? Você fez assim, ó. É, porque é 3. Tá. Entendeu?